E aí, parceiros, você sabe por que o diabo ataca tanto a sua vida e você quase sempre é vencido por ele? Então, vida de crente, chega o domingo de manhã, todo mundo se arrumando para ir para a sua igreja, ou domingo de manhã, ou domingo de meio-dia, ou à tarde, ou à noite, seja lá o culto que você vá, você se prepara e você prepara a sua família para ir para a igreja, e aí você bota aquela roupa, aquela melhor roupa, a roupa linda, que você vai cultuar o seu Deus, ao nosso Deus. E isso faz com que a gente esteja muito bem apresentável diante de todo mundo, de todas as pessoas, mas muitas vezes nós só lembramos da parte natural da história. E muitas vezes nós esquecemos a parte espiritual da história, aonde nós não conseguimos nos lembrar muitas vezes de usar também a parte da roupa espiritual. Eu digo isso porque a vida não é só natural, nós também temos uma vida espiritual. E aí eu pergunto a você, você tem se lembrado de você vestir a sua roupa espiritual? Então, como é que você se veste da sua roupa espiritual? Você se lembra pelo menos? Você sabe, você conhece, você lê a palavra de Deus para você saber que existe uma roupa espiritual, para que nós possamos estar protegidos no mundo espiritual também. Porque essa nossa roupa natural, ela não nos protege no espiritual, é óbvio. Então nós precisamos ter esse conhecimento, nós precisamos ter esse entendimento de usar também uma roupa espiritual que Deus nos fornece. Muitas vezes você está passando alguma situação difícil dentro de casa, alguma tribulação com a sua família, e aí muitas vezes você não tem um entendimento do porquê que isso acontece. E nós precisamos ter essa consciência, que muitas vezes as situações que nós vivemos e passamos todos os dias têm total influência com o mundo espiritual. E você, sacerdote, você precisa ter esse entendimento. Você é o cabeça da casa, você precisa guardar a tua família em oração, você precisa proteger a tua família com a tua oração, e você é o alvo principal do inimigo, aonde ele vai tentar derrubar você, líder, para poder alcançar o resto da tua família. Então tua família fica protegida embaixo da tua oração, abaixo da tua proteção familiar. Então, olha só o que é que diz aqui no versículo, em Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. E essa passagem bíblica eu estou lendo para você porque ela também não tem nada de errado, é a palavra de Deus que está nos mostrando, né? Eu também uso essa palavra aqui em casa, mas muitas vezes nós usamos ela a nosso favor para repreender nossos filhos, para que nossos filhos nos obedeçam, para que nossos filhos fiquem em uma posição, né, de dignidade, de honrar pai e mãe, porque está escrito na palavra. E aí eu te pergunto, está tudo bem dentro de casa? Você está fazendo o seu papel de sacerdote antes de cobrar os filhos, antes de cobrar a esposa? Você está fazendo o seu papel de sacerdote dentro do seu lar? Porque muitas vezes nós queremos uma posição da nossa família, nós queremos mandar, dar comandos e a gente não se posiciona. E a gente precisa se posicionar. Porque nós somos o sacerdote da casa, nós somos o cabeça. Deus confiou a nós uma família e nós precisamos tomar essa posição. Olha só essa passagem que diz em Lucas 3, 21, que diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizada, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Presta bem atenção. A palavra diz que Jesus orou e o céu se abriu. Então, olha como é sério o poder da oração. Não foi porque foi só Jesus que orou,
Mas nós também, como filhos de Deus, como irmão de Jesus, nós também oramos e o céu também se abre ao nosso favor. E é por isso que eu digo, se o sacerdote do lar ele não se posiciona, se o sacerdote do lar não ora pela sua família, pela sua casa, pelo seu business, se você não ora por tudo que está ao seu redor, para guardar debaixo da mão de Deus, nada funciona um grito, nada funciona uma surra que você dá no filho, ou uma repreensão que você dá na esposa, porque você é o homem da casa, porque você é o sacerdote do lar, eu sou o sacerdote, mas não toma uma posição adequada. Você precisa tomar essa posição. Você precisa tomar a posição de orar pela tua família, pela tua casa. Porque até Jesus orou para que o céu se abrisse. E para que o céu se abra sobre a tua casa, sobre a tua família, você, homem, você, pai, você, sacerdote do lar, precisa se posicionar para que você tenha respaldo no mundo espiritual e autoridade. Então, nós temos que aprender a lutar. Nós temos que aprender a brigar no mundo espiritual. Porque força natural, arma natural, não resolve no espiritual. Nós precisamos ter uma arma espiritual. E para isso Deus deixou uma arma espiritual para nós, para que nós possamos usar essa armadura ao nosso favor. E olha, preste bem atenção o que a Bíblia nos ensina, para que nós possamos colocar em prática todos os dias da nossa vida, até que Jesus volte. Preste atenção em Efésios 6, do 10 ao 18. Presta bem atenção nessa passagem bíblica maravilhosa. Eu amo essa passagem bíblica. Depois que eu me converti e eu aprendi a botar isso em prática na minha vida, muita coisa mudou na minha vida. Porque eu vivo vigilante mediante a palavra para a minha vida e para a vida da minha família. E isso, como eu também tenho praticado, eu tenho o maior prazer de ensinar vocês também, de lembrar vocês, para que vocês possam realmente praticar isso dentro da sua casa. Então vamos lá em Efésios 6, do 10 ao 18, que diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue. A minha luta não é no natural. A minha luta é no espiritual. Mas sim contra principados e potestades. Contra os príncipes das trevas desse século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só o que é que a Bíblia está nos dizendo. Nós precisamos lutar no mundo espiritual. Não é nesse mundo natural, não é a causa que eu tenho que lutar, não é que minha esposa está gritando, minha esposa está aperreada, está com raiva por algum problema, os filhos gritando, chorando dentro de casa, aquele barulho dentro de casa, aquele problema dentro de casa, e você muitas vezes só enxerga o natural. E aí para parar, para você dar uma ordem naquele momento, você dá um grito, como ser sacerdote, porque eu sou o pai, eu mando na situação, a gente dá um grito para todo mundo calar a boca, e não é por aí. A palavra está dizendo que a gente precisa subir, a gente precisa ir para o espiritual. A minha luta não é contra essas situações que estão acontecendo, a minha luta é no mundo espiritual. E minha posição como sacerdote, será que eu estou fazendo? Para poder eu amenizar essa situação drástica que muitas vezes está acontecendo dentro da nossa casa. Continuando no versículo 13, diz assim: por isso, vistam, olha só, a palavra está dizendo, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabalável. Olha isso. Ele está dizendo que é para a gente resistir o dia mau. Não são todos os dias. Nós precisamos entender que esse trabalho de você se revestir da armadura não é um dia só da vida ou uma vez para a vida toda. Mas é todo dia mau.
Nós precisamos entender que isso aqui é um ato que nós precisamos fazer diariamente. É uma oração que nós temos que estar em conexão com Deus constantemente. Continuando, depois de terem feito tudo isso. Então, versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés da preparação do evangelho da paz. E, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Você só apaga a seta inflamada do maligno na sua vida com o escudo da fé. Preste atenção, depois você vai ler e reler isso aqui novamente. Você vai estudar isso aqui. Só essa minha palavra de hoje não vai trazer um entendimento constante diário para você. Você precisa ir para a palavra, ler todos os dias, para você entranhar isso dentro de você. Então, olha aqui no versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Olha a maior chave dessa passagem bíblica. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Olha aí, você tem que gravar, você tem que aprender a colocar isso dentro da tua vida. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui vai virar a chave da tua vida e da vida da tua família. Homens, sacerdotes, preste bem atenção. Isso não é brincadeira. Isso é algo assim do céu para nós. Isso é um presente de Deus para que nós possamos saber lutar no mundo espiritual com uma armadura que Ele nos concede, e pela fé nós temos que tomar posse. Nós temos que tomar posse dessa palavra, nós temos que nos posicionar. Porque não é só o meu grito, não é só a minha masculinidade, não é só os meus músculos e a minha força que vai determinar ser um bom pai, um bom sacerdote do meu lar. Mas a minha oração em espírito, todos os dias, constantemente, a minha oração vai dizer o homem de Deus que eu sou para minha mulher e para os meus filhos. O homem de Deus que é para sua esposa e para seus filhos. Então você precisa se posicionar, porque não adianta você simplesmente ler isso aqui como uma carta. Não adianta você ler e você dizer assim, agora eu leio, estou protegido. Não, você tem que viver a palavra. Porque não adianta você orar assim, eu me cinjo, Senhor, com o cinto da verdade. Me cingi com o cinto da verdade. E sair mentindo por aí. Entende? Você não pode fazer isso. A partir do momento que você mente, o cinto já não vale mais na sua vida. Aquilo ali já foi uma quebra de contrato entre você e Deus. E aí você precisa estar firme no conhecimento da palavra e firme na sua oração para com a sua vida e para com a sua família. E você precisa entender que essa passagem bíblica, ela tem 4 ferramentas de defesa e uma ferramenta de ataque. Aí você me pergunta, pastor, como é que eu me revisto? Ao acordar pela manhã, você vai orar, como de costume eu creio, né, crente? Você vai orar pela manhã, você vai fazer sua devocional antes de sair de casa, você vai ler sua Bíblia, e ali naquele momento você vai ter um dia de luta, você vai ter um dia de guerra, você vai ter um dia para vencer. Você sai de casa para vencer o seu dia. E ali é um dia de batalha que você vai ter. Então nós precisamos de, pela manhã, nos revestir com essa armadura. E aí você vai para a guerra, como todo bom soldado vai para a guerra, todo completo com os seus mantimentos, com a sua baioneta, com o seu fuzil, com o seu revólver, com a sua trincha, tudo. Todo soldado vai para uma guerra muito bem equipado. E nós, soldados do reino de Deus, também temos a nossa roupa espiritual para a gente ir para a nossa guerra espiritual. E aí você vai vencer o seu dia. E você está lá
Você orou, você fez devocional, você guardou sua família debaixo das asas do Senhor, você colocou comitivas de anjo ao redor da casa da sua família, tá? Tudo isso dentro da sua oração. E aí você vai para a guerra. E aí você vence o dia mau, como está lá escrito na palavra, né? Você vai se revestir para vencer um dia mau. E aí você volta à noite. E aí quando você volta à noite, você venceu o dia, você está vivo, respirando, você trabalhou, você ganhou o seu dia de trabalho, você voltou para casa sã e salvo. Quer dizer, a armadura ali te guardou naquele dia de guerra. E aí chega a noite e você vai precisar virar o dia. E quando vai virar o dia, é mais um dia novo. E aí o que é que acontece? Você, mais uma vez, você vai fazer o quê? Todo soldado, quando volta da guerra, o que é que ele faz? Aquela armadura que ele foi para a guerra já não presta mais. Porque ela está toda amassada, ela está toda ensanguentada, ela está toda arranhada, toda destruída, né? Muitas vezes está tão amassado em você que está lhe machucando, e aí você tira aquela armadura velha. E aí você vai para uma nova guerra. Quando chega a noite já é outro dia. E você precisa se revestir de novo, porque a palavra está dizendo que a minha armadura só serve para um dia mau. E aí no outro à noite, você vai, quando chega a noite, você vai dormir. E aí o que é que acontece? Você reveste de novo. Então você se revestiu pela manhã, você foi para o seu trabalho, você foi para a sua luta, você foi para a sua guerra, e aí você ganhou o dia. Você venceu o dia. Satanás perdeu. Por quê? Porque você estava revestido, você estava protegido por Deus. Amém? Então o que é que acontece? Você agora vai dormir. E aí já é outro dia. Porque a palavra diz que no final da tarde se vira o dia. E aí é mais um dia que você vai vencer. E aí o que é que nós fazemos mais um dia que vai vencer? Nós vestimos novamente a nossa armadura. E assim sucessivamente. Até quando, pastor? Até Jesus voltar. Porque a gente precisa ler a palavra e a gente precisa praticar a palavra. Porque se a gente não pratica a palavra, nada adianta de você só ter ou saber que existe uma armadura dentro da palavra de Deus, mas que você não utiliza, que você não usa. Ah, pastor, isso é bobeira. Ah, isso nada demais. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. E se a palavra está falando, você tem que fazer. Se a palavra está falando, você tem que exercer a função de um sacerdote e de um sacerdote vigilante. Porque senão você vai ser atacado, sua família vai ser atacada, e aí você vai ficar sem entender, e aí o que é que acontece? Termina indo buscar ajuda no seu líder, tem indo buscar ajuda em um pastor que está ali tomando conta da sua congregação, e você muitas vezes está sem sabedoria, sem entendimento, porque não lê a palavra e porque não pratica a palavra na sua vida. Olha o que é que diz também em 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Né? Então, o que é que você tem que fazer? Vigia. Você precisa fazer a Bíblia funcionar dentro de você. Está entendendo? João 8,32 diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só. Se você conhece a verdade e a verdade não te liberta, você não está praticando a verdade. Mas se você conhece a verdade e a pratica, ela vai te libertar do problema. Porque tudo na palavra é através da fé. Então, que você não seja abençoado com essa palavra sozinho, que você possa mandar para os seus amigos, que você possa mandar para os seus colegas de trabalho, que você possa mandar a quem você conhecer dentro dos teus contatos. Pega essa palavra, manda para eles, para poder eles serem abençoados também. Então não deixa de dar o like nessa palavra, se inscreve no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e ativa aí as notificações para que você possa receber mais palavras abençoadas como essa. E é importante também, deixa o teu comentário aqui, vamos interagir, eu quero falar com você. Tem alguma dúvida? Deixa o teu comentário aqui que nós vamos estar tirando essa dúvida com você. E me acompanha lá no Instagram, o @SilasCosta, e que Deus te abençoe nesse dia.